Hoje nós vamos falar sobre o blefe, a arma do diabo para roubar a sua fé. O que é isso, pastor? O blefe. O blefe nada mais, nada menos que é as mentiras de Satanás, as artimanhas de Satanás, as enganações que Satanás lança sobre a minha mente e sobre a sua mente. O blefe está aí, o tempo todo, ocupando lugar em nosso coração. Tem pessoas que eu me deparo, atendo e acompanho, que estão sendo paralisadas por conta dos blefes de Satanás, as mentiras que Satanás tem lançado em suas mentes. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu estou procurando a luz no fim do túnel. E eu digo para você nessa noite: como assim você está procurando uma luz no fim do túnel, sendo que a luz de Jesus que brilha dentro de você está presente todos os dias na sua vida? Então você não está procurando a luz no fim do túnel, você só precisa abrir os seus olhos e enxergar aquele que te segura pelo braço, pelas mãos, que é Jesus. Ai, pastor, eu não aguento mais, eu vou desistir. Pastor, eu vou parar. É o que eu mais escuto de pessoas querendo desistir, de parar. Mas por quê? Por conta dos blefes, das mentiras que Satanás lança no teu coração. Está mais atual do que você imagina. Mas eu quero declarar nessa noite que todas as mentiras de Satanás sobre a tua vida vai cair por terra hoje. Eu vou repetir. Eu quero declarar sobre a tua vida que todas as mentiras de Satanás sobre a tua vida caem por terra hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje foi muito difícil. Essa mensagem é uma mensagem muito grande. Você devia ter me elogiado só depois. É uma mensagem muito grande. Eu vou parafrasear bastante coisa, mas ela é muito espiritual. Então você precisa entender o que você está ouvindo, para que você receba algo da parte de Deus. Foi difícil, mas no final foi algo sobrenatural. Deus falou o tempo todo. Eu tenho certeza que vai ser assim nessa celebração. Diga amém. Ai, gostei desse amém. Abra sua Bíblia comigo em Isaías 36, a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: e o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-lo. Não deixe que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue às mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e cada um de vocês beberá água de sua própria cisterna, até que os leve a terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Queridos, aqui nós estamos num contexto onde o rei da Síria, ele ataca o povo de Deus, ele oprime o povo de Deus, ele vem para cima. E Ezequias aqui é um homem que promoveu um avivamento em Israel. Mas como assim, pastor? Deixa eu começar lá do começo. A palavra de Deus diz que Ezequias foi um dos maiores reis, que agradou o coração do Senhor. Antes do rei Ezequias se passaram 17 reis antes dele, doutor Rodrigo. 17 reis. Ezequias começou a reinar com 25 anos. E 17 reis passaram antes dele. E a palavra diz que todos desses 17 reis
fez o que o Senhor reprova. Aí vem Ezequias, ele chega e faz algo novo, ele, como eu disse, ele promove um avivamento, ele derruba os altares idólatras que tinha, ele promove esse avivamento onde as pessoas ali começam a se voltar para Deus. Mas a história começa em 2 Reis, a partir do verso 17, com o rei que antecedeu ele, Oséias. A palavra diz que Oséias fez o que o Senhor reprova. Quando o rei da Síria domina o povo de Deus, o rei Oséias se coloca debaixo dessa autoridade. Ele se recua, começa a idolatrar falsos deuses. Ele começa a fazer o que o Senhor reprova diante dos olhos das pessoas. E por conta dessa má decisão, fazendo o que o Senhor reprova, veio a maldição sobre o povo de Deus, por permissão do Senhor, porque fizeram o que o Senhor reprova. E aqui você entende que as coisas ruins só acontecem na sua vida quando você sai das mãos do Senhor, debaixo das mãos do Senhor. Se você permanece seguindo princípios e valores do reino, sem negociar, o favor de Deus está sobre a tua vida. A partir do momento que você faz o que o Senhor reprova, você sai do favor de Deus, e as coisas começam a acontecer na sua vida. Eu vou te provar. Olha só, tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses. Eles foram cativos, eles foram dominados pelos assírios por conta da desobediência deles. E aqui nós vamos aprender sobre os blefes, sobre as mentiras de Satanás, sobre a vida de Ezequias. Mas antes, anota aí onde você, seja no teu caderno, no teu smartphone, 2 Coríntios 11:14 diz assim: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele vem para te enganar de uma forma linda, te apresentando tantas coisas lindas, se passando por um homem bom. Ele se disfarça de anjo de luz. Ele vem para te enganar, ele vem para lançar mentiras no teu coração, te levar para um caminho que não pertence ao Senhor. E como eu faço, pastor, para me livrar disso? Efésios 6:11: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. De todas as estratégias, porque Satanás é burro, ele usa das coisas do céu para tentar ferir o povo de Deus. Mas de todas as estratégias que ele usa, uma delas, que é a principal, é a mentira. Afinal, ele é chamado do pai da mentira. Ele vem falar para você coisas que não existem, coisas que não vão acontecer na sua vida. Ele te gera medo, ele te gera ansiedade, ele te gera depressão. Quando olhamos para pessoas que querem tirar as suas vidas, essas pessoas, elas não querem tirar as vidas, elas querem apagar uma dor que elas estão sentindo. Quando a gente olha para a vida de Elias, um grande homem de Deus que a pouco instante o fogo desceu do céu, ele queimou milhares de falsos profetas. Cara, ele fez uma oração e o fogo desceu. Era um homem que orava e as coisas aconteciam. Ele acaba de fazer um milagre, ele acaba de acontecer um milagre. Ele recebe uma notícia que a Jezabel quer matá-lo. E a primeira coisa que ele faz, Elias, ele foge. Ele vai para a caverna, ele entra num estágio de depressão, ao ponto de olhar para Deus e dizer assim: tira minha vida. Aí eu te pergunto, você acha que Elias queria morrer? Não, ele não queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele ficava onde ele estava. Ele não foi ameaçado de morte? A Jezabel não falou que ia matar ele? Era só ficar onde ele estava. Ele fugiu de medo,
Ele não queria morrer. E é o que eu falei hoje de manhã. Nós, como pastores e líderes espirituais, temos que tomar muito cuidado de espiritualizar tudo. Uma pessoa com depressão, para nós é mais fácil falar que é um demônio, impor as mãos e expulsar o demônio, porque é muito rápido. Demônio não tem vez com a gente, não. Se você é filho de Deus, demônio não tem vez com você. Impõe as mãos e repreende e acabou. Mas muitas vezes a gente espiritualiza tudo, querendo só orar e repreender demônio. E muitas vezes essa pessoa está com depressão, ela só precisa ser ouvida. E muitas vezes líderes espirituais não querem perder tempo ouvindo. Aí é onde a pessoa vai e tira a vida dela. Temos aqui psicólogos aqui. Se eu estiver errado, por favor, levante a mão e fala: pastor, você está errado. Porque quando você estuda teologia, você aprende psicologia também. Muitas vezes a gente quer espiritualizar tudo, e uma pessoa com depressão, ela precisa ser ouvida, ela precisa de tempo, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser amada. E muitas vezes a gente quer espiritualizar, isso é demônio. Está aqui, Elias, homem de Deus. Você acha que era demônio? Não. Aí Deus vem e fala com ele: sai dessa caverna, que eu tenho coisa para fazer na tua vida. Eu estou aqui para te dizer, sai dessa caverna, Deus quer fazer algo na tua vida. Meu Deus. Primeiro Pedro 5,8, preste atenção, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O mundo espiritual é real. A palavra fala que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Mas os anjos do Senhor estão ao seu redor. Satanás só vai entrar se você abrir brecha. Então feche as brechas. O inimigo não pode te tocar. Ele não pode tocar a tua vida, a tua família, os teus filhos. Ele não pode. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Grava no teu coração: Satanás já é um derrotado. Olha para essa cruz, pelo amor de Deus. Essa cruz está vazia, foi triunfado e foi vencido. Satanás perdeu. Toda a autoridade no céu já foi dada a você, filho de Deus. Pare de cair nas mentiras de Satanás. O povo estava sendo oprimido. Oséias foi capturado. Quando ele tentou fazer algo, já era tarde. Foi capturado. Então entra como novo rei Ezequias. E a palavra de Deus em 2 Reis 18:3 diz assim: ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhes queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve, olha só, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Uau! Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Aqui eu quero que vocês entendam, preste bem atenção. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. O Senhor estava com ele, era bem sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Aí é onde começa o barulho. Chega um rei que fala assim: acabou. Ninguém vai adorar falsos deuses aqui não. Nós vamos adorar o Deus vivo, o nosso Senhor. Acabou. Ele bota a ordem, ele promove o avivamento. E o que acontece? Depois de tudo isso, o inimigo se levanta. É o que eu falei ontem no batismo. O batismo representa você morrer para a velha vida e ressurgir para uma nova vida em Cristo. Diga amém. Mas se dentro do teu coração você não querer mudar, você pode batizar, entregar a vida para Jesus e continuar vivendo o mesmo perrê todos os dias. É uma questão de escolha dentro do teu coração.
Pastor, eu vou entregar minha vida para Jesus, meus problemas vão acabar. Bem-vindo ao time. A primeira vez, todas as vezes que você entrega a sua vida para Jesus, seja quem for, você está se alistando em uma batalha. Pastor, então eu vou desistir. Não desiste não, porque essa batalha, a palavra fala que no final a igreja termina gloriosa, vitoriosa. A vitória já está garantida, meu lindo. A vitória já está garantida. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. A primeira, eu vou falar como são os blefes do inimigo contra nós. E a segunda parte, como combater as mentiras de Satanás. Estão comigo até aqui? Então vamos lá. Como são os blefes do inimigo contra nós, pastor? Primeiro, não se assuste quando Satanás te atacar. Reis 18:13, segundo Reis 18:13, no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ele começa a reinar com 25 anos de idade, depois de 14 anos, pensa, vivendo o melhor. Uau, o povo de Deus está vivendo o melhor. Vem o endiabrado do rei da Síria e ataca o povo, sitia todas as cidades ali de Judá. Preste bem atenção, é o que eu acabei de falar. O dia mais perigoso é o dia da vitória. Você entregou a vida para Jesus, é uma vitória. No outro dia, Satanás vai vir atrás de você. A sua vida não vai ser mais a mesma. Mas por quê? Você está andando no caminho certo. Você está andando na direção certa. Então ele não vai desistir de você. Ele vai vir atrás de você. Foi o que aconteceu aqui. Quando você decide dizer não para as coisas do mundo, não para o pecado. Ei, agora eu vou caminhar com Jesus. Eu vou viver da minha melhor forma. Ei, ele vai te atacar. Eu falei isso ontem no batismo. Eu me lembro quando eu e minha esposa nos batizamos. Queridos, eu me batizei 3h. 6h, dentro da minha casa, Satanás se levantou. E pela última vez ele tentou a minha vida. Eu sei o que é essa batalha, por isso que eu estou alertando você. Não se assuste se o inimigo se levantar contra você, mas tenha certeza, maior é aquele que habita dentro de você do que o que habita no mundo. Eu preciso trazer essa realidade, quem essa mentira é na tua vida. Por isso que é uma batalha essa mensagem. Talvez você esteja enfrentando ele hoje. Se durante a sua caminhada cristã você em nenhum momento bater de frente com Satanás, talvez você, olha só, talvez seja um sinal de que você está andando na mesma direção que ele. Se está um mar de rosas, você é um cristão que vive na Disney. Uau! Cuidado, você pode estar andando na mesma direção que ele. Muitos desistem ou no começo ou no meio. Em algum momento muitos desistem por conta do levante de Satanás. Pastor, eu estou no meu primeiro amor. Passa um tempo, a pessoa vem, pastor, ninguém me avisou que eu ia ter tantas batalhas. Mas porque o inimigo não desiste de você, porque ele sabe das promessas de Deus para a tua vida. Se tem alguém que sabe o que Deus liberou do céu para a tua vida, é Satanás. Ele sabe que quando Deus libera algo para a tua vida, ei, só não acontece se você não quiser, porque Deus não volta atrás da palavra dele. As promessas de Deus para a tua vida, ela é uma verdade. E muitos desistem por conta dos levantes de Satanás. Aconteceu com Ezequias, preste atenção. Segundo Reis 18:14. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria, em Laquins. Cometi um erro, presta atenção. O cara que promoveu um avivamento, por 14 anos, estava vivendo debaixo do favor de Deus. Quando o rei da Síria se levanta, ele diz: cometi um erro, para de atacar-me, eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor e deu ao rei da Síria.
O homem vem, depois de 17 reis, ele vem, ele faz a diferença, ele decide caminhar com Jesus. Eu vou fazer da melhor forma. Passados-se 14 anos, Satanás se levanta contra ele. A primeira coisa que ele faz é negociar. Ei, deixa eu te falar uma coisa: não negocia com Satanás. Não negocia, porque o final da tua história é vitória. O final da sua história é triunfo e vitória. Poxa vida, o cara errou. Sim, e aqui fica uma palavra para o teu coração: você não é o teu erro, você não é o que você fez no passado, você é o que Deus diz que você é. Para de cair na mentira que você é o teu passado, o teu pecado. Satanás, ele te conhece pelo nome, mas te chama pelo teu pecado. Deus, ele sabe o teu pecado e te chama pelo nome. Ele te chama de filho e de filha. Satanás promete o melhor e paga com o pior. Promete honra e paga com desonra. Promete prazer, preste atenção, e paga com dor. Promete lucro e paga com prejuízo. Promete vida e paga com a morte. Thomas Brunck diz isso. Preste atenção, da mesma forma que ele te dá, ele te toma. Só que quando ele puxa o teu tapete, a queda é grande. O segundo blefe de Satanás: quando você abre concessões a Satanás, o pior sempre está por vir. Até então não tinha atacado a cidade e o reino de Ezequias, mas preste atenção: de Laquins, o rei da Síria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém o seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro. Quando você abre concessões para Satanás, o pior sempre está por vir. Se ele não tivesse se rendido ao primeiro ataque, ele não teria recebido essa visita aqui. Quando você negocia os seus princípios e valores por medo, é igual a pastora Neiva falou aqui: eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou conseguir pagar, eu não sei se eu vou ter o recurso, eu não sei. Aí o que você faz? Você negocia. Você vai fazer o que desagrada o coração do Senhor. Você vai querer fazer dinheiro nessas porcarias de tigrinho, sabe? Estou falando aqui, eu nem falei isso de manhã, mas alguém precisa ouvir isso, ou alguém que nos acompanha online. Não existe almoço grátis. Aí você vai negociar os seus princípios e valores do reino, por medo de não dar certo. A sua confiança está em você, na força do teu braço. Ezequias, naquele momento onde vê o rei da Síria tomando conta de todo o reinado ali, o que ele pensa? Não vou morrer. Deixa eu mandar uma mensagem para ele aqui. Deixa eu mandar um zap para ele. Ei, por favor, peça o que você quiser e eu vou te dar. Tem gente negociando com medo de não dar certo. Cuidado. O pior sempre vem quando você negocia os seus princípios e valores. Satanás, o nosso inimigo, não irá desistir. Satanás não trabalha ao acaso, mas ataca sistematicamente. Preste bem atenção. Ele é astuto. Ele vai te rodeando. Ele vai te rodeando. Por isso que você não tem que baixar a tua guarda. Você não tem que parar de orar. Você não tem que parar de buscar, de jejuar. Pastor, estou vivendo minha melhor fase. Glória a Deus. Mas esteja sempre alerta, como diz a palavra, porque Satanás ele está te rodeando a mim e você, com mentiras para tentar te parar. Satanás tentará levá-lo, em terceiro, tentará levá-lo a acreditar em suas mentiras. Olha o que ele diz no verso 24: você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros. Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte? Olha só, sem uma palavra da parte do Senhor. O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e destruísse. Olha como Satanás é sujo. Olha o que ele fala:
que Deus falou com ele para vir atacar. Ele quer que você acredite nas mentiras dele. Cuidado, nem toda porta aberta foi Deus que abriu, nem toda oportunidade que se põe diante de você foi Deus que colocou. Isso é de Deus, cuidado, ele se disfarça de anjo de luz. Pastor, abriu uma porta, eu vou para fora do país. Eu sempre falo isso. Que bacana, e quando vocês vão? Não, pastor, só vai eu. Mas peraí, tua família? Não, a minha família vai depois. É uma oportunidade, pastor. Nem toda a porta aberta foi Deus que abriu. É por isso que vejo muitas pessoas dando murro em ponta de faca, porque chegam empolgados, pastor, eu oro. Deus falou com você? Deus falou, está aqui, ó. Você acha mesmo que não foi Deus que me enviou aqui para destruir essa terra? Satanás é mentiroso, e ele quer que você acredite nas mentiras dele. Se Satanás utilizar das escrituras para tentar o nosso Senhor Jesus no deserto, quem dirá eu e você? Satanás tentou Jesus com a palavra de Deus. Ele vai tentar você, e eu sempre falo, cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você ouve na internet. Tudo que Satanás precisa é de um celular, de um pezinho que chama aquilo lá, pedestal, né? Ou uma mesa e um canal no YouTube ou no Instagram. Às vezes eu vejo alguns filhos curtindo, comentando e repostando algumas postagens de pastores que eles nem conhecem. Cuidado. Você precisa conhecer o teu pastor, a família do teu pastor, a integridade do teu pastor, a integridade da tua igreja. Pare de ficar seguindo qualquer um. Pare de dar ibope para qualquer, porque o que mais tem é os falsos profetas. Sabe de uma coisa? Às vezes você vê o cara lá trazendo revelação, orando em línguas, rodopiando. Você fala, esse aí é homem de Deus. Ei, homem de Deus é aquele que é fiel à esposa, que paga suas contas lá fora, que não está devendo para ninguém, que não maltrata os filhos, que não maltrata pessoas. Disso o mundo está cheio. Você sabe se o homem é de Deus quando você olha para a família dele, quando você olha para a esposa dele, quando você olha para a caminhada que ele faz. Cuidado com quem você segue no Instagram. É tudo que Satanás precisa, é da tua atenção, para ele roubar de você aquilo que é mais precioso. O diabo é tão astuto que vai tentar te convencer a sair do centro da vontade de Deus para ir para qualquer outro lugar. Sabe o que ele oferece para o povo? Sabe o que eles oferecem para o povo de Deus aqui? Lembra? Você vai comer da sua própria vinha, vai beber da sua própria... Vou te dar tudo que você precisa. E no texto ele fala assim, e vou te levar para um lugar igual aonde vocês estão. Aonde estava o povo de Deus ali? Alguém sabe me falar onde estava o povo de Deus ali? Quando é atacado? Estavam na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Eles já estavam na promessa, e tudo que Satanás quer é tirar você da promessa. Ele quer tirar você de onde você está. Eu vou te levar para o mesmo lugar, ei. É igual pessoas que ficam ciscando de igreja em igreja. Quem sai da igreja por pessoas não entrou por Jesus. Olhe para essa cruz, foi essa cruz que te trouxe até aqui, não foi pessoas. Pessoas vão te magoar, sim. Pessoas vão te magoar, até o teu pastor pode te magoar. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é pedir perdão, porque o perdão é uma mola propulsora. Satanás vai lançar mentiras para você. Você só não permanece nessa igreja se você não concorda com a visão da igreja, não por conta de pessoas. Que posso te falar? Você pode até ir para outra igreja. Vai se passar 14 anos, Satanás vai se levantar de novo e você vai cair nas mentiras dele. Se você achar uma igreja perfeita, me avisa, que eu fecho essa daqui e vou para lá. Se você achar um lugar onde tem pessoas perfeitas, por favor, me avisa, que eu vou dar um jeito de laçar essas pessoas para cá. Não existe nada perfeito, a não ser Jesus. Diga amém. Em quarto, preciso acelerar.
Satanás irá tentar abalar as estruturas de todo ao seu redor. É outro blefe de Satanás. Se ele não consegue atingir você, que é forte, que está orando, que está buscando, ele vai atingir alguém da tua família, para tentar desestabilizar. Foi o que aconteceu aqui. Ele mandou o exército dele ir nas muralhas e começar a declarar: ei, não confiem em Ezequias, que o Deus de vocês vai livrar vocês. Vocês vão beber da própria urina, vocês vão comer da própria fezes. Se rendam a mim, rei da Síria. Vocês vão se lascar, porque quando ele não atinge você, ele vai atingir o mais fraco, ele vai atingir a tua família. É sempre assim. É uma das mentiras dele. É igual aquelas pessoas que têm filho, nasce o filho e não vem para a igreja. Depois de lá 8, 9 meses vai para a igreja. Olha como que Satanás é sujo. Ele vai lançar no teu coração assim: não leva não, porque é perigoso, né? Lugar fechado, vai, né? Você está doido. É claro que você tem um tempo que o médico determina. E é lógico, você vai vir na igreja, você não vai ficar dando teu filho para passar no colo de todo mundo. Fica com o teu filho ali, adora Jesus. Satanás usa até isso para te tirar da presença. Eu conheço pessoas que voltaram para a igreja depois de 1 ano. E tem pessoas também que nem voltaram. Vocês não estão entendendo. Usa até o teu filho para te tirar da presença. Semana passada eu fui surpreendido com um vídeo que toda vez que eu vejo esse vídeo eu choro. Da minha filha Serena, que tem 1 ano de idade, no colo da Flávia, que é a líder do nosso Kids. Alguns viram aqui, eu postei esse vídeo. Ela impondo as mãos em todas as crianças do Kids e orando assim, ó. Ah, pastor, ela só... Não. Tenha discernimento. Deus estava usando a vida da minha filha de 1 ano de idade. E ela não fazia assim, não. Ela olhava para outra, ela olhava para outra, e ela impôs as mãos em todas as crianças ali que estavam com ela. E é algo que eu tenho declarado desde o ventre da minha esposa: a minha filha será cheia do Espírito Santo. Deus usou até uma mula para falar o que ele queria falar. Você acha que Deus não usa uma criança de 1 ano? Mas Satanás vai tentar afetar todos ao seu redor, os mais fracos. E o mais fraco da tua casa é o teu filho. Grava isso. Satanás sempre oferece uma saída maravilhosa e atraente. Fala para mim, o pecado é ruim? Vamos lá, gente, prega comigo. O pecado é ruim? O pecado é bom. Ei, o pecado é bom. E ele sempre vem com uma saída maravilhosa e atraente. Olha o que ele diz: não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria, façam parte comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna. Olha só, até que eu venha e os leve para uma terra igual a de vocês. É muito atraente. É muito atraente. É outro blefe de Satanás, querer te tirar da presença, oferecendo coisa melhor lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa: nada lá fora pertence ao Senhor. Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu falei isso essa manhã, e Deus, Ele tirou tudo que eu tinha, literalmente tudo, casa, carro, financeiro, tudo. E Ele disse assim no meu coração: a partir de hoje, você vai começar a desfrutar do que eu tenho para te dar. Ou seja, tudo que eu conquistei no mundo lá fora, não foi Deus que me deu. Ele falou com as palavras dessa forma, porque eu assustei até, por conta, eu falei: meu Deus, eu entreguei a vida para Jesus e parece que tudo desmoronou. Aí Deus falou: agora você vai desfrutar do que eu tenho para te dar. E o bem mais precioso que eu tenho hoje é a minha família. Não é meu carro, não é minha casa, e não é a minha conta financeira, é a minha família. E às vezes você está aí batendo no peito:
Eu nem sou tão fiel a Deus assim, eu tenho tanta coisa. Talvez não foi Deus que te deu. Talvez foi o mundo que te entregou. E cuidado, quando ele vier tomar, ele vem de uma forma perigosa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, traga alívio aos nossos corações agora, em nossa mente, em nosso espírito. Satanás, as suas mentiras caíram por terra. Traz leveza. Dê ordem aos teus santos anjos, Senhor, para que acampem ao nosso redor. Declaro cada mente aqui voltada ao Senhor. Toda distração caia por terra agora, em nome de Jesus. Porque a partir de agora, os seus filhos vão entender aquilo que de fato tem efeito em nossas vidas. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Pastor, como combater as mentiras ardilosas e destrutivas do inimigo? Em primeiro lugar, se humilhe diante do Senhor. Foi a canção que nós declaramos aqui há pouco. E olha só o que acontece. Segundo Reis 19, ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Aonde que ele entrou? No templo. Ei, não é no tempo difícil que você tem que sair da igreja. Ezequias foi para o templo. Tem aquelas pessoas que falam assim: pastor, eu não preciso ir para a igreja para buscar a Deus. É outra mentira de Satanás. Esse lugar foi instituído por quem? Pelo Senhor, para que a gente possa vir adorar a Jesus e viver em comunhão com os irmãos. A primeira coisa que Ezequias faz é rasgar as suas vestes reais, colocar roupa de luto, que era pano de saco, e vai para o templo do Senhor, se humilhar na presença do Senhor. A primeira coisa que eu e você devemos fazer, quando estamos vivendo essa mentira de Satanás, é nos humilharmos na presença do Senhor. Não importa em qual situação você esteja, mesmo que você tenha errado, é só você se humilhar diante do Senhor. A palavra fala que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. É só você rasgar o coração na presença do Senhor. Tem pessoas carregando o erro do passado até hoje e não conseguem romper por conta do erro do passado. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai ser liberto disso. Você não é o teu erro. Você não é o teu erro. Segundo Crônicas 7,14. Eu amo esse texto, me veio agora à tarde, eu coloquei ele aqui porque não estava no esboço. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem está falando é o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e abandonar os seus maus caminhos, o que ele diz? Eu ouvirei do céu. Ei, basta você se humilhar. Essa é uma ferramenta. Tudo que Satanás quer impedir você é de se humilhar diante do Senhor. Ele quer que você se humilhe diante dele, não diante do Senhor. Tem homens, mulheres que batem no peito e falam: eu não preciso ir para o altar, eu não preciso ir lá me humilhar, não, as pessoas estão olhando para mim. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se tem um lugar que eu sou apaixonado, é o altar. Porque foi num altar como esse, num culto como esse, que eu entreguei a minha vida para Jesus, e Deus tocou eu de uma forma sobrenatural. E muitas vezes quando eu falo, vem para o altar, te dá aquela insegurança de vir. Por quê? O que vão pensar de mim? Mas a palavra está falando: ei, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e buscar a minha face. E que lugar que você faz isso? No templo, na casa do Senhor. E muitas vezes a gente resiste, mas essa é uma chave poderosa.
Se humilhe diante do Senhor. Foi isso que Ezequias fez. O lugar de fortalecimento é na casa de Deus, na companhia de seus irmãos. Não é sair da igreja, meu lindo. Eu vou sair da igreja, pastor. Esse não é o caminho. Ele entrou no templo do Senhor. É nesse lugar onde você vai receber um abraço. É nesse lugar onde você vai receber uma oração. É nesse lugar que você vai formar uma outra família que não é a sua família de sangue. Comece a orar. Eu falei isso no domingo passado com um amigo que abandonou a vida mundana de ranchos e lanchas e bebida alcoólica, e eu estava em Araçatuba com ele algumas semanas atrás. Ele é dono de uma academia muito famosa lá, e ele veio na esteira, ele falou assim: cara, preciso te contar um testemunho. Eu falei: pode me falar. Eu abandonei a bebida, eu não bebo mais. E ele começou a chorar, e ele falou assim: eu não tenho mais amigo. Eu falei assim: na verdade você nunca teve amigo. E eu dei uma dica para ele, falei: comece a orar a partir de hoje, para que o Senhor apresente os amigos dele para você, para que Ele te apresente aquelas pessoas que devem sentar à tua mesa, os amigos dele. Eu falei: eu já passei por isso, eu também já passei por isso, e Deus me apresentou homens e mulheres de Deus, que me colocaram na mesa e impulsionaram eu viver o que eu estou vivendo hoje. Quem está sentando à tua mesa? As pessoas que te impulsionam a viver o seu destino profético, é nesse lugar que você vai encontrar. Tem pessoas que querem se isolar. Eu vou me isolar, eu vou ficar na minha casa, ou eu vou procurar outro lugar. Ei, esse não é o caminho. O caminho está aqui, é a cruz de Jesus. Venha para esse lugar, olhando para a cruz de Jesus. Aqui é o lugar onde você tem que estar. Hoje veio uma visitante, olhou para mim e falou assim: pastor, eu passava todo dia aqui na frente e dizia, e Deus falava comigo: aqui é o seu lugar. Ela resistiu por várias vezes, e hoje ela veio para o altar, foi abraçada, uma pessoa de influência, sabe? Eu falei: uau. Eu falei: vem fazer parte dessa família imperfeita. Eu falei para ela. Ela: nossa, que palavra, que momento, Eu falei: venha fazer parte dessa família imperfeita, que estamos procurando caminhar ao lado de Jesus. Em terceiro, ouça a voz e a orientação de Deus, é outra chave. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, esse lhes disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra vocês. Ouçam, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Ouça ouvir a orientação de Deus. Tem palavra do Senhor para a tua vida. E aonde eu encontro, pastor? É no culto? Não, é na Bíblia, é na palavra. Aqui você pode encontrar também, mas o primeiro lugar é a palavra de Deus. Ali está todas as promessas do Senhor para a tua vida. Ali vai abafar todas as mentiras de Satanás sobre a tua vida. Mas qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus? Quando Ezequias se humilha, tira suas roupas reais, entra no templo do Senhor, chora e clama, Deus ouve e envia um recado do homem de Deus. Você acha que Deus está surdo para não ouvir as suas orações? Ezequias experimentou. Ele tirou as suas vestes, rasgou o coração na presença do Senhor. O Senhor do céu ouviu, enviou o profeta para dizer essa mensagem: ei, fica tranquilo, que o Senhor está com você. E eu estou aqui para te dizer hoje, como um profeta na tua vida: o Senhor está com você. O Senhor está com a tua família. O Senhor está com seus filhos. Você não está sozinho. Vai ficar tudo bem. Em quarto, e o louvor já pode subir, reafirme a sua fé e confiança em Deus. Reafirme a sua fé e confiança em Deus.
Segundo Reis 19, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual vocês confiam o engane, quando diz, Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Olha só que boca de trapo, como Satanás é sujo. Primeiro ele lança, olha lá, não deixe que o Deus a qual vocês confiam o engane. Era igual a mulher de Ló, quando a mulher de Jó, quando Jó está passando por tudo aquilo, o que ela fala para ele? Abandona o seu Deus e morre. Peste, você está se coçando, está fedendo, abandona o seu Deus e morre. Mas você precisa reafirmar a tua fé no Senhor. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor, e Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Você tem que declarar essa palavra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras de pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ei, Deus vai liberar um favor sobre a tua vida, e aqueles de fora, quando olharem para você, vão dizer: só o Senhor é Deus, não existe outro. Deixa eu te dizer, não existe imagem nenhuma que pode te salvar. Não se prostre diante de imagem, não ore diante de imagem. Adore a um Deus vivo, que não está pregado numa cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra de Deus e habita dentro de você. Esse é o nosso Deus. É o que Deus está falando para mim e para você hoje. Adore somente a mim. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Satanás muitas vezes usa dessas artimanhas. Se prostre diante de imagens. Certa vez, o nosso amado Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. A cura que você precisa, o milagre que você precisa, está no Senhor Jesus, em mais ninguém. Reafirme a tua fé no Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é a tua rocha, aquele que te segura pela mão e não te deixa cair. Reafirme a tua fé todos os dias. Não desista até que as promessas se cumprem na sua vida. A sua vitória vai chegar. Aguarde e celebre a vitória que o Senhor te dará. Eu vou repetir: aguarde e celebre a vitória que o Senhor te dará. Tem vitória para você, tem vitória para mim, tem vitória para minha casa, tem vitória para essa igreja. Eu tomo posse. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor. É só você orar, meu lindo. Deus vai usar alguém, a vida de alguém, a vida do pastor, do intercessor, vai usar a vida de um profeta, vai usar. Ouvi as suas orações acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Ei, o favor está chegando. É só você rasgar o teu coração na presença de Deus. Qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Hoje eu chorei um monte de manhã aqui. Foi muito forte. Eu vi a sede e fome das pessoas que estavam sentadas aqui hoje. Enquanto eu olhava para os olhos dessas pessoas, eu falava: Deus, vem, vem, porque o teu povo tem sede e fome da tua presença.
Muitas pessoas sendo enganadas com os blefes de Satanás, e hoje caindo por terra. Foi muito especial. Ezequias está no templo, a nação está cercada, do lado de fora um exército acampado ao redor dele. Veja se não é eu e você nos dias de hoje. Você está sendo cercado, já não tem mais água para beber, comida para comer, não sobrou mais dinheiro, porque Ezequias tinha dado para o rei da Síria, já tinha dado. Lembra lá atrás, no começo? Que ele deu toneladas de prata e toneladas de ouro. Ele já não tinha mais nada. O exército cercou. Imagina o desespero desse homem. Eu não tenho mais nada para oferecer. Talvez seja a tua fala hoje. Eu não tenho mais nada para negociar. E Satanás está rodeando, querendo destruir minha casa e minha família. Aí chega a carta do profeta para ele: ei, não se preocupe, o livramento chegou, o favor de Deus chegou sobre a tua vida. Tem saída sim, tem saída sim. Aguarde o livramento, aguarde o livramento, vai chegar. Celebre, celebre. Isaías, 2 Reis 19, 23. Sim, você insultou ao Senhor por meio dos seus mensageiros, e declarou com carros sem conta subir aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas flores. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando se retorna, e como você se enfurece contra mim. Isso aqui é o Senhor falando para o rei. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, olha o que o Senhor diz para o seu inimigo hoje: porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e farei voltar pelo caminho por onde você veio. Deixa eu te dizer, aquilo que te atormenta e que te assola está batendo em retirada agora. As mentiras de Satanás sobre a tua vida caem por terra agora. Não é daqui a pouco não, é agora. O Senhor está dando ordem aos santos anjos dele para que acampem ao teu redor. Ei, se coloque em pé. O Senhor é aquele que tem vitória para a tua vida hoje. É aquele que dá ordem para os seus problemas, dizendo: voltem para onde vocês vieram. Você pertence ao Senhor. Então tome posse das palavras de Deus para a tua vida hoje. Você é mais do que vencedor, diz o Senhor. Você é mais do que vencedor. Acredite nas verdades que Deus já declarou a teu respeito. São verdades imutáveis. Pare de cair na mentira. Pare de achar que você não é capaz. Pare de achar que você não pode, pelo amor de Deus. Diz assim: eu posso. Mais forte: eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Ei, você pode sim todas as coisas naquele que te fortalece. É mentira de Satanás para dizer que você não consegue. É mentira dele. Você pode sim ser um bom marido. Você pode sim ser uma boa esposa. Você pode sim ser um bom pai. Você pode sim ser um bom servo. Você pode ser sim um bom empresário, um homem honesto. Você pode, porque você não é o teu erro. Você pode. E não é uma palavra de coach incentivadora, porque eu não estou falando que você pode com a força do teu braço, com a tua expertise. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aquele que te fortalece está aqui nessa noite. E Ele quer fortalecer você, para que você não caia nas artimanhas de Satanás. Então sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Talvez por muito tempo você caiu nessas mentiras,
de achar que você não pode, que você não é capaz, mas eu estou aqui como um profeta nessa noite, para dizer que você pode sim. Você vai sair daqui nessa noite com essa verdade no teu coração. Chega de mentira, chega de mentira. Isaías 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas e ocultas que você ainda não as conhece, diz o Senhor dos Exércitos. Pare de cair na mentira de Satanás. Clame a mim. Faça como Ezequias quando entrou no templo do Senhor. Clame ao Senhor agora. Se humilhe na presença do Senhor. E quando fala se humilhar, Deus não quer te envergonhar, não, meu lindo. Ele quer o teu coração. E é impossível, quando você está com o coração voltado ao Senhor, você não se humilhar na presença dEle. Por muitas vezes nós fazemos estribulias para o mundo, e quando é para Jesus a gente tem receio. Deus está te convidando para um novo tempo. O tempo das mentiras acabaram. Acabaram as mentiras que destruiu a tua casa, que destruiu o teu casamento. Acabaram hoje, se você tomar posse. Acabam hoje. Ei, tem pessoas aqui que pararam de servir ao Senhor por conta de mentiras de Satanás. Deus está te chamando de volta hoje. Ei, você é importante para o reino. O que Deus está fazendo nesse lugar, Ele não quer fazer sem você. Saia da caverna, Elias. Saia da caverna, saia dessa depressão. Meu Deus. Vamos lá, abra o coração para o Senhor. É o seu tempo com Ele. Essas mentiras vão cair por terra hoje. Vai cair hoje. Senhor, eu não aceito sobre esse povo as mentiras de Satanás. Você pode sim. Você foi chamado pelo Deus Altíssimo. Você é herança do Senhor. Se humilhe na presença dEle. Volte para o caminho certo. Ei, você não é o teu erro. Você não é o teu erro. Deixa eu te dizer uma coisa. Você não é o abuso que você recebeu. Você não é o abandono que você recebeu. Por favor, entenda quem você é em Cristo Jesus. É mentira de Satanás. Ele quer te tirar do caminho. Ele quer te levar para uma terra que não mana leite e mel, mas vai te levar para um buraco sem fundo. Deus te trouxe aqui hoje para você se humilhar na presença dEle, clamar na presença dEle. Se possível, peça, por favor, Senhor, eu quero ser tocado por essa presença. Volte para os caminhos do Senhor. Saiba de onde Deus te tirou. O que Ele tem para você é as mais ricas bênçãos nas regiões celestiais liberadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Mas você precisa se humilhar. Você precisa clamar. Você precisa chorar na presença do Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, Satanás, você perdeu. Você perdeu como líder espiritual dessa casa. Eu libero uma voz de comando no mundo espiritual agora. Sobre esse lugar não. Sobre essa casa não. Aqui nós não aceitamos, Senhor. Então saia em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa casa é uma casa de oração. Essa casa é a casa do Senhor. Receba o toque do Espírito Santo agora. Recebe o toque do Espírito Santo agora. Recebe o toque do Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Você que ainda não teve experiência com o Espírito Santo de Deus, eu declaro experiências agora com o Espírito Santo de Deus. Ele está te tocando. Ele está te tocando. Ei, o Espírito Santo está te tocando agora. O Espírito Santo está te tocando agora. Continue buscando na presença dEle. Continue buscando a presença dEle. Receba. Experiências, unção, dons espirituais. Vem Jesus, vem Jesus. Isso. Uou! Vem Espírito Santo de Deus. Invade esse lugar. Vem com sinais e maravilhas. Ei, declaro um óleo novo. Aleluia. Aleluia. Isso, declare as verdades do céu sobre a vida dos teus filhos. Isso, as verdades do céu. Aleluia. Ei, aleluia. 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 Quantos recebem essa palavra nessa noite? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Um beijo no coração, Deus abençoe e uma semana extraordinária em nome de Jesus.